Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje eu trago aqui para o canal uma animação que muita gente nunca ouviu falar. Eu mesmo só fui conhecer essa animação recentemente. O nome dela é 9, A Salvação. Ela está disponível no Max e é uma animação da Universal Pictures de 2009. Então já deixa aquele like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho e bora para as pontes com 9, A Salvação. Tá, na verdade, como muita gente nem conhece a história desse filme, eu vou começar contando a história para depois a gente ir para as pontes. O filme se passa num mundo pós-apocalíptico. Para onde você olha tá tudo deserto, não tem vida, não tem pessoa, não tem animal, não tem planta, não tem nada. Só tem uma fera metálica que parece tipo um cachorro ciborgue, sei lá, alguma coisa assim, e um estranho boneco de pano com um grande número 9 nas costas. Esse é o nosso protagonista, ele acorda nessa sala com um cientista morto no chão, encontra ali um dispositivo que chama a atenção dele, ele guarda isso e sai para explorar o mundo. Nisso ele conhece o 2, um outro boneco de pano que acaba sendo capturado por aquela fera que eu mencionei anteriormente. Aliás, esse filme é cheio desses negócios dos números, né? Porque tem vários personagens que são esses bonecos e cada um deles tem um número, então vai se acostumando aí, finge que esses números que eu tô falando é o nome dos bonecos, certo? Pra você não se confundir completamente. Conforme o filme vai avançando, vai ficando mais claro pra gente que os seres humanos eles estavam em guerra com outros povos e um desses povos criou essa tecnologia de inteligência artificial, um robô capaz de fazer outros robôs por conta própria. E claro, os robôs acabaram se revoltando contra a raça humana e criando sua própria guerra contra toda a humanidade. E as máquinas acabaram vencendo. Mas e quanto a esses bonecos? Então, esse é o mistério, né, que permeia todo o filme. Ao longo do filme, o personagem 9, ele acaba conhecendo os outros 8 bonecos de pano aí, e em algum momento ele descobre que, de uma forma misteriosa ali, os seres humanos descobriram um jeito de transmutar suas almas para dentro desses bonecos através de um aparelhinho misterioso que é aquele dispositivo que o 9 pega no começo do filme na sala, perto do cientista morto no chão. Mas eu já tô me adiantando muito na história, então vamos voltar um pouco. Depois que o 2 é capturado lá pela fera robótica, o 9 acaba encontrando o 5, que leva ele para conhecer os demais. Numa igreja, que é tipo um refúgio para alguns desses bonecos, ele conhece então o 1, que é um líder muito covarde que fica o tempo todo na miúda esperando essa fera robótica de alguma forma parar, né, de funcionar, para que seja seguro eles saírem. Ele também conhece o 8, que é um brutamontes, e acaba conhecendo o 6 também em algum momento, que é mais mirradinho e fica o tempo todo desenhando um círculo com aqueles símbolos daquele dispositivo lá. O 1 inclusive diz para o 9 que a 7, o 3 e o 4 já estão mortos, justamente por ficarem explorando por aí, ao invés de ficarem seguros na deles. Temos que nos proteger, ficar longe do perigo. Muitos de nós já foram perdidos. Mas ele não tá perdido. Só que o 9 acaba levando o 5 contra a vontade do 1 para ir procurar pelo 2, que tinha sido levado, capturado pela fera robótica. Eles encontram e salvam o 2, só que em seguida o 9 ele encontra um encaixe perfeito para aquele dispositivo que ele estava carregando lá desde o começo. O 2 tenta impedir ele de plugar aquele dispositivo, mas já é tarde demais. Aquilo acaba sugando a alma do 2 e despertando um robô, uma máquina, que é a inteligência artificial primária, que é capaz de criar outros robôs, inclusive aquela fera,
que acaba sendo morta nessa cena também pela Sete, que aparece para salvá-los. O que está fazendo? Nós não sabemos o que é. Não! 2! Assim, o 9 acaba conhecendo a 7, o 3 e o 4, que no fim das contas não estavam mortos coisa nenhuma, eles só estavam escondidos em outro lugar. E aí ele decide voltar para avisar o 1 e os demais da burrada que eles fizeram despertando aquela máquina. Aí essa máquina ela vai construindo outros robôs com esse objetivo de ir atrás desses bonecos de pano, capturá-los e sugar a alma deles para dentro da máquina. E nessa guerra aí, que é ação o tempo todo no filme, acaba que os bonecos vão morrendo um a um, tendo as suas almas sugadas mesmo. Até que eles finalmente destroem a fábrica onde a máquina construiu os demais robôs e quase destroem também essa máquina, só que o 9 percebe, graças ao 6, que existe uma possibilidade de recuperar a alma desses companheiros bonecos lá que estavam presos dentro da máquina, e por causa disso ele evita destruir a máquina a princípio e volta para aquela sala lá do começo do filme onde tinha um cientista morto no chão para procurar respostas. Tem que ser destruída. Não, não podemos. Não ouviu o que ele disse? Eles estão presos lá dentro. Ainda podemos salvá-los. O quê? Como? Temos que encontrar a fonte. E é aí que ele descobre que aquele cientista no chão era o cientista que tinha criado essa máquina, que ele tinha se arrependido e ele estava tentando alguma forma de impedir que a vida, ou melhor, né, a alma humana fosse completamente extinta do planeta pelas máquinas. Então ele descobre um jeito de transmutar sua própria alma para fora do seu corpo, dividi-la em 9 pedaços e colocar esses 9 pedaços nesses 9 bonecos. É uma coisa meio Horcrux do Harry Potter, né? E isso era feito através daquele dispositivo. Aí o 9 ele aprende um jeito de usar aquele dispositivo, ele volta para confrontar a máquina, e aí enquanto o 1 se sacrifica para distrair a máquina, o 9 rouba o dispositivo novamente, usa ele conforme ele aprendeu e suga de volta as almas que estavam presas dentro da máquina e que davam energia para a máquina permanecer ativa. No fim das contas, sobra vivo só o 9, a 7, o 3 e o 4. Os outros 5 realmente morreram, as almas deles estão livres agora, mas enfim, elas são almas, elas sobem para o céu. E aí quando elas chegam lá em cima, elas geram algum tipo de reação em cadeia e faz chover. E aí as gotas da chuva, quando elas tocam a terra e a câmera aproxima, você vê que elas têm algum tipo de partícula verde ali, fazendo menção à alma desses personagens. Então dá a entender que o mundo ainda tem esperança e que de alguma forma vai voltar a ter vida naquele lugar. Mas este mundo é nosso agora. Tudo vai depender do que fizermos dele. Agora, como exatamente isso vai acontecer, permanece um mistério mesmo depois que o filme termina. Enfim, é um filme super interessante que prende a sua atenção o tempo todo e que tem esse fim aí todo enigmático. Mas bora para as pontes, porque tem algumas coisas ao longo do filme que chamaram muito a minha atenção. A primeira e talvez a principal coisa que me chama a atenção nesse filme é o conflito que há entre o 1 e o 9. Na verdade, esse conflito ele já vinha antes do 9 aparecer na história, porque já tinha 2 grupos separados, né? O grupo do 1 e o grupo da 7. A liderança do 1 vinha através do medo. Ele era o primeiro fragmento da alma do cientista e representava esse desejo latente da alma humana de sobreviver. É por isso que ele age o tempo todo tentando preservar sua própria vida e do máximo de outros ali ao seu redor. Só que também é por isso que ele evita se expor a todo custo, né? E o plano dele é ficar isolado, escondido, até que o último inimigo, que é aquela fera robótica, acabe se cansando, o tempo passe e ela acabe simplesmente deixando de existir de forma passiva e seja seguro eles saírem. Até que isso acontecesse, ele não vê motivo nenhum para se arriscar.
E aí, se ele é confrontado por qualquer um dos outros bonecos, ele fica meio a contragosto, mas deixa esse boneco simplesmente sair enquanto ele continua exercendo essa liderança através do medo sobre o máximo de outros bonecos. Mais de uma vez ao longo do filme, ele dá a entender que ele prefere sacrificar alguém do grupo do que essa ideia de parar de se esconder acabe contaminando o grupo como um todo. Como se atreve a me desafiar? Fui eu que protegi todo mundo esses anos todos. Desde que você chegou aqui, tudo virou um desatino. Você é uma maldição, um tolo, guiado por perguntas sem sentido. E você é um homem cego, guiado pelo medo. Já o 9 é a última parte da alma do cientista e representa a sua curiosidade. Como a alma dele estava dividida em 9 pedaços diferentes, representados pelos bonecos ali, cada um dos bonecos isoladamente não tem equilíbrio nenhum. É por isso que eles funcionam muito melhor quando eles estão juntos, trabalhando em equipe. Toda vez que eles começam a tomar decisões de forma muito individual, excluindo os outros, com um pensamento muito egoísta, acaba dando ruim. O próprio 9, que é o protagonista, ou como o título do filme sugere, a salvação do mundo, é também aquele que desperta a máquina, que é o principal problema com o qual eles têm que lidar o filme todo para sobreviver. Então veja, o medo ele não deve guiar as suas ações, as suas decisões, só que viver de uma forma negligente, vivendo por impulso, dando vazão à sua curiosidade, a todos os seus desejos e vontades, também não é uma boa ideia. A gente precisa ter uma vida equilibrada. Eu sabia que não devíamos ter vindo. Por quê? Por que você fez isso? Eu não sabia. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. O que deu em você? Ainda sobre esse assunto, uma frase que o 1 repete algumas vezes, ou então outros personagens falam, mas falam citando o 1, é: Não podemos ir lá. Nós temos regras. Por que você dá ouvidos ao 1? Ter regras e a própria disciplina são valores do reino. Só que quando as regras elas se tornam um fim em si mesmo, quando a gente resolve ser totalmente inflexível só para a gente se manter fiel àquilo que a gente se propôs, a gente acaba se perdendo. Então cuidado, não coloca a lei e as regras tão perto dos seus olhos, porque você vai acabar tropeçando do mesmo jeito. O 1 sugere algumas vezes ao longo do filme, como eu já citei, que seria melhor sacrificar alguém para o bem do todo. Só que geralmente quando ele diz isso, ele está se referindo a outro alguém que não ele mesmo, né? Porque o tempo todo, acima de tudo, ele está tentando preservar a própria vida. Só que chega um momento do filme que ele percebe que o único jeito de preservar a vida seria sacrificando a própria. Então ele diz a mesma coisa, só que se colocando como essa pessoa, né, a se sacrificar pelo bem do todo, se colocando diante da máquina para que o 9 conseguisse recuperar lá o artefato. E claro que um filme cujo título se refere à salvação tinha que ter uma cena de sacrifício, não é mesmo? Afinal, só existe salvação através de sacrifício. Isso também é um valor do reino e a gente estando tão pertinho aí da Páscoa não tinha como não mencionar isso, não é mesmo? Às vezes um tem que ser sacrificado. Por fim, o filme termina daquela forma enigmática, né? Com as almas daqueles que ascenderam aos céus se derramando novamente sobre essa terra. Aquele que ascendeu aos céus se derramando de novo. Isso não te lembra nada? Pois é, me faz pensar que quando Jesus subiu ao céu, ele prometeu que derramaria sobre nós o seu Espírito. E essa era a nossa esperança de que a vida ia continuar. O Espírito traz do céu vida em abundância, para que a gente possa ser na terra como no céu. Um fim misterioso que cria uma ponte com um dos maiores mistérios da vida real também.
Agora a gente carrega o Espírito do próprio Deus. E eu te pergunto, tem algo mais misterioso do que isso? Mas e agora? Não tenho certeza. E essas foram as minhas pontes com 9, A Salvação. E aí, você já conhecia esse filme? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. No mais, siga também o Ponte do Reino nas redes sociais e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.